Fala rapaziada, mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez falando sobre os combates na guerra, né? Da Primeira Guerra Mundial. Eu gravei um vídeo falando sobre as causas da guerra, explicando os motivos por que os países entraram na guerra. Nesse vídeo eu falei que os países europeus estavam divididos em dois grupos antagônicos: os países da Tríplice Aliança e os países da Tríplice Entente, né? A Tríplice Entente era a França, a Inglaterra, a França e a Rússia, né? Mas durante a guerra eles vão ser chamados aliados, né? Falou nos aliados na Primeira Guerra Mundial, a gente está falando da Inglaterra, da França, da Rússia e dos países que vão entrar ao lado deles ao longo do conflito. E quando a gente fala dos impérios centrais durante a guerra, a gente fala do Império Alemão, do Império Austro-Húngaro e depois do Império Turco-Otomano. Tá aqui, ó. Beleza? A guerra começa aqui na região dos Balcãs, entre o Império Turco, o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, por conta daquele caô lá aqui envolvendo a morte do príncipe herdeiro do trono austro-húngaro Francisco Ferdinando, que eu vim contar no outro vídeo. Então, os austríacos declaram guerra à Sérvia em 28 de julho de 1914. Começa a Primeira Guerra Mundial, né? Começa aqui, ó. Os primeiros disparos, os primeiros confrontos são aqui, 28 de julho de 1914. O czar russo, Nicolau II, mobilizou seus exércitos. A Rússia mobiliza seus exércitos em defesa da Sérvia, né? Contra a Áustria-Hungria. A Alemanha, vendo os russos já se preparar, né, já ficam bolados com a situação, declaram a guerra à Rússia em apoio da Áustria-Hungria, certo? Dia 1º de agosto foi quando a Alemanha declarou guerra à Rússia. E no mesmo 1º de agosto a Áustria-Hungria também declara guerra à Rússia. Aí você já vê que está entrando vários países na guerra, né? No dia 2 de agosto de 1914, os alemães não perdem tempo e já invadem um pequeno país que tem aqui na Europa, um país minúsculo, chamado Luxemburgo. No dia 3 de agosto, declaram guerra à França, que já estava se preparando para o conflito. E na madrugada do 4 de agosto de 1914, os alemães avançam sobre a Bélgica, violando a neutralidade da Bélgica, de passagem, né? Vão conquistar bastante território aqui da França, chegando inclusive a 60 quilômetros de Paris. Os alemães vão colocar em prática um plano chamado Plano Schifflen. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia, que é um plano que estava pronto desde pelo menos 1911, um plano de invasão da França, né? Essa regiãozinha aqui, ó, trastejadazinha aqui, ó, é a região da Alsácia-Lorena, região de fronteira entre os dois países. Pela lógica, levando-se em consideração que a Bélgica é um país neutro, os alemães iriam invadir a França a partir dessa fronteira, certo? Mas não, eles não fizeram isso, eles fizeram o contrário, avançaram pela Bélgica. Não era de se esperar um avanço pela Bélgica, porque não só a Bélgica era um país neutro, como também era um caminho mais difícil. Então o plano Schifflen era exatamente esse, um plano de preparar uma surpresa desagradável para a França, né? Fizeram isso, conseguiram em 2 semanas fazer os belgas recuarem até essa região aqui, ó, norte do país, tá? Onde eles montaram a resistência, já com a ajuda dos ingleses, que entraram na guerra logo assim que os alemães invadiram a Bélgica, logo assim que os alemães violaram a neutralidade da Bélgica, né? Então os belgas agora estão lutando ao lado dos ingleses e dos franceses para tentar resistir a esse avanço alemão. Aqui na frente ocidental, né? Essa região aqui entre a França e a Alemanha é a frente ocidental de batalha. Lá entre a Rússia e a Alemanha é a frente oriental de batalha. Então os alemães estão combatendo duas frentes, certo? Em fim de setembro de 1914, dessa invasão da Bélgica e da França, já são pelo menos 200 mil mortes de ambos os lados, né? Sem falar nas cidades destruídas,
cidades arrasadas, números refugiados, população civil que fugindo dos combates, né, foge para regiões onde o combate ainda não havia chegado e tal. Os canadenses também vão chegar para ajudar os belgas e os franceses e os ingleses nessa frente ocidental de batalha. O Japão já havia também declarado guerra à Alemanha, já lá no Pacífico, em agosto de 1914, tá? Então os alemães agora estão combatendo também os japoneses. Mas em 1º de novembro de 1914, o Império Turco Otomano se junta à Alemanha e à Áustria, tá? Com o Império Turco Otomano vão se aliar à Áustria e os alemães. Irá travar batalhas contra, inclusive, o Império Russo, tá? Até que os franceses e os ingleses tentaram cooptar o Império Turco Otomano para lutar ao lado deles. Só que ficava difícil porque a rincha entre o Império Turco Otomano e o Império Russo era muito grande. E os alemães, assim como os austríacos, haviam prometido territórios pertencentes à Rússia, né? Caso os impérios centrais derrotassem os russos, o Império Turco Otomano seria beneficiado com os territórios da Rússia, né? Nesse sentido, mais atraídos pelas ofertas alemãs, certo? Vou botar um outro mapazinho aqui, ó. Só resumindo aqui, né? Fechar aqui essa primeira, como se fosse essa primeira partezinha aqui. Frente ocidental entrou no impasse em finais de 1914. Os países aqui que estão combatendo nesse lado aqui, ó, entraram no impasse, uma espécie de equilíbrio de forças, né? Os alemães não conseguiam mais avançar sobre a França e nem os franceses conseguiam derrotar definitivamente os alemães, fazer recuá-los totalmente. Então entrou na fase da guerra de desgaste, guerra de trincheiras, que se estende de finais de 1914 até pelo menos 1918, começo de 1918, tá? Depois a gente vê a imagem, a gente volta nessa questão aí. E aqui na frente oriental, né, os alemães combatendo os russos, até que eles conseguem vitórias consideráveis aqui contra os russos, apesar da Rússia ser um país enorme e tal. Mas mesmo sendo um país grande e tudo, os russos têm problemas sociais gravíssimos, desigualdade social, pobreza e tal. O próprio Império Russo é um império mal treinado e mal armado, né? E não consegue vitórias consideráveis e tal. Vou botar aqui na questão da Bélgica, onde a chapa esquentou logo de cara, né? Aqui, a gente está vendo aqui, ó, a cidade de Ypres. 1914 e 1915, aqui teve 3 batalhas terríveis aqui, entre os aliados e os impérios centrais para tentar conquistar essa cidade. A primeira batalha de Ypres se inicia em 19 de outubro de 1914, né? E vai até 22 de novembro de 1914. A primeira batalha de Ypres para por conta do inverno. Inverno muito rigoroso, muito frio. Tanto os franceses quanto os ingleses dão um tempo na tentativa de conquistar essa cidade e tal. Os aliados conseguem controlar essa cidade, tá? Mas a Antuérpia aqui, ó, continua sobre o controle alemão. Aqui, ó, outra batalha famosíssima também, Batalha do Marne. Aqui embaixo, cadê Marne? Aqui, ó. Na primeira Batalha do Marne também aconteceu em 1914, né, nesse avanço rápido do alemão. Foi de 5 a 10 de setembro de 1914. Os alemães avançaram tão rapidamente que os alemães tiveram, que os franceses, os alemães avançaram tão rapidamente sobre o território francês que os franceses não tiveram nem tempo de levar suas tropas para a frente de batalha. Tiveram que mobilizar os táxis parisienses, né? Os carros da Renault,
tá, que se gelou, para mobilizar os caras para fim de batalha, para combater aqui no Marne e impedir o avanço alemão. Também teve uma batalha muito longa, 1914, 1915. Tinha batalha que durava alguns dias, tinha batalhas que duravam meses, tá? E o número de mortes sempre muito alto. Só nessa invasão da Bélgica aí foi pelo menos 200 mil mortes nos 2 primeiros meses de guerra. Cadê? Aqui na frente oriental, que eu havia falado para vocês, os russos tentaram conquistar o leste alemão. Dividiram dois exércitos para invadir o leste alemão e iriam se encontrar dentro do território já alemão e iriam conquistar esse território aqui, ó. O cara que encabeçou essa ofensiva russa foi um general chamado Samsonov, né? Que da batalha de Tannenberg, né? Essa batalha aqui é a batalha de Tannenberg, que vai de 23 de agosto a 2 de setembro de 1914, né? Os russos não conseguem conquistar Tannenberg, os alemães derrotam os russos, pelo menos 90 mil russos são capturados, feitos prisioneiros, outros 60 mil perdem a vida, tá? E o general russo na época, o tal de Samsonov, comete inclusive suicídio por conta desse fracasso terrível aí na tentativa de ocupar parte da Alemanha, certo? Os russos vão perder bastante território aqui nessa região, conforme eu falei de vocês. Opa, certo? Então, o ano de 1915 foi muito ruim para os russos. Perderam ali a região da Polônia, da Lituânia e tal, certo? A Turquia, o Império Turco Otomano, na verdade, né? Os franceses, os ingleses vão tentar cooptar os turcos para lutar ao lado deles, só que os turcos, na verdade, querem territórios pertencentes à Rússia, e como a Rússia é aliada da França e da Inglaterra, né? Os russos preferem entrar ao lado do Império Alemão na guerra, e os alemães fizeram boas promessas ao Império Turco Otomano. Caso eles vencessem a guerra, seriam beneficiados por territórios russos, aqui na região dos Balcãs e tal. E o Império Turco Otomano entra ao lado dos impérios centrais, então, 1º de novembro de 1914, certo? Os franceses e os ingleses estavam também, apesar de terem tentado cooptar o Império Turco Otomano, eles estavam de olho nos territórios do Império Turco Otomano, até porque o Império Turco Otomano dominava regiões ali do Oriente Médio, né? Que era rico em quê? Rico em petróleo, né? Essa questão do petróleo no Oriente Médio ali vai ser motivo de muitas guerras mais para frente, certo? Vou botar outro mapazinho aqui para mostrar essa região aqui do Oriente Médio ali do Império Turco Otomano. Deixa eu ver se acha aqui o mapa. Tá aqui, ó. Mapa, show de bola. Então, a França e a Inglaterra vão tentar ocupar o Estreito de Dardanelos. Está até riscadozinho em vermelho aqui já. Tá vendo? Estreito de Dardanelos, na chamada Campanha de Galípoli. Porque os russos se recusaram a entrar ao lado deles na guerra, né? Então eles mandam frotas navais aqui, desembarcam no Estreito de Dardanelos, aqui em Galípoli, certo? Os aliados. Quem vai vir aqui para combater na Turquia, nessa região aqui, ó? Ingleses, franceses, australianos e neozelandeses. Austrália e Nova Zelândia, até bem pouco tempo antes da guerra aqui, eram controlados pela Inglaterra, tá? Então, australianos e neozelandeses vão vir combater aqui na campanha de Galípoli, na Batalha de Dardanelos, uma tentativa dos aliados de conquistar essa região aqui, tá? Para depois ter acesso a Constantinopla, que é a capital do Império Turco Otomano na época, hoje em dia chamada Istambul, e assim bloquear a passagem da Turquia, né, da saída por esse estreito aqui, ó, Mar Mediterrâneo, tá vendo?
e também ter controle do Mar Negro, e assim conquistar essa região aqui do Império Turco-Otomano e forçar a Bulgária, né? Porque a Batalha de Dardanelos ela aconteceu entre 25 de abril de 1915 a 9 de janeiro de 1916, né? Começou em 1915 e terminou em janeiro de 1916. Nessa época a Bulgária ainda não estava na guerra, então se os aliados conseguissem, se os aliados na capital, né, eles conseguiriam cooptar a Bulgária para lutar ao lado deles. Só que os turcos conseguiram derrotar os aliados na Batalha de Dardanelos. E depois desse fracasso dos aliados na campanha de Galípoli, na Batalha de Dardanelos, a Bulgária acaba entrando na guerra ao lado dos impérios centrais: Império Turco-Otomano, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, né? E a Romênia já era aliada dos franceses, dos russos e tal, certo? Uma coisa bem embaçada aí, ó. E mesmo quando está ocorrendo a batalha aí de Dardanelos, a Itália, tá aqui, entra ao lado dos aliados, ao lado da França, da Inglaterra, da Rússia, né, contra os impérios centrais. Ou seja, a Itália agora está combatendo o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o próprio Império Turco-Otomano e a Bulgária, que depois do fracasso dos aliados em tentar combater a Turquia, né, passou para o lado dos impérios centrais. A Itália, que a princípio fazia parte da Tríplice Aliança, lembra da Tríplice Aliança? Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Itália, né? Ela vai mudar de lado em 1915, né? Maio de 1915, e vai lutar ao lado dos franceses, principalmente porque os franceses e os ingleses prometeram, em caso eles saíssem vitoriosos na guerra, devolver para a Itália regiões no norte aqui, ó, do país, que estavam sob o domínio do Império Austro-Húngaro, a região de Trento e de Trieste, tá? Que é a região que os italianos já estavam querendo de volta há muito tempo. Então, por ocasião da guerra, eles viam oportunidades, lutando ao lado dos aliados, conseguir esse território que há tanto tempo eles desejavam, certo? E assim foi em 1914 e 15, né? 1916 talvez seja o ano mais terrível, mais insano e mortal da guerra. A guerra de trincheiras havia se generalizado, né? Muitas mortes e poucos avanços de ambos os lados. Vou botar outro mapazinho aqui, ó, onde teve algumas batalhas importantes. Importante não que representou que ninguém tenha obtido vitórias significativas e tal, mas importante porque foram marcantes o número de mortes e tal, ao aparecimento de novas armas. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó, principais batalhas então. Batalha de Ypres, na Bélgica, 1914-1915, mostra a Bélgica, né? Região de resistência dos belgas, junto com os ingleses, franceses e canadenses. Batalha do Marne, 1914-1915. Tinha batalhas que duravam alguns dias, tinha batalha que durava meses, tá? Onde tiveram batalhas importantes também foi em Verdun, Batalha do Somme, certo? Em Verdun e seus arredores, por exemplo, ambos os lados avançavam e recuavam várias vezes sobre o mesmo território, né? Foi aqui em Verdun que se deu a mais longa batalha da guerra. Durou 300 dias, pouco mais de 300 dias. Aqui, na verdade, ó, Marne, 1914, 1915, é porque teve várias batalhas. Primeira batalha do Marne, segunda batalha do Marne. Ypres também teve 3 batalhas, primeira, segunda e terceira batalha do Ypres e tal. Somme também foi uma batalha bem longa e bem sangrenta. Na batalha do Somme, por exemplo, durou de 1º de julho, né, até 18 de novembro de 1916, a partir de uma ofensiva dos aliados sobre os alemães. Foi nessa batalha que os alemães usaram pela primeira vez o tal do lança-chamas, provocando terror nos soldados aliados.
Também aqui em Somme também veio reforços das colônias britânicas, da África do Sul, por exemplo, para ajudar aqui na guerra na Europa. E lá na própria África também estava acontecendo guerra, porque as colônias europeias na Europa também estavam envolvidas na guerra. Por exemplo, os alemães haviam invadido a África do Sul logo no começo, certo? Deixa eu apagar aqui. Então, aí em 1916, anos sangrentos, esses combates todos aí, consideravam paz, doidada acontecendo, até que em 1917, duas coisas importantes. A primeira é a entrada dos Estados Unidos ao lado dos aliados. Os Estados Unidos vão entrar na guerra ao lado dos aliados, ou seja, ao lado da França e da Inglaterra. Por que os Estados Unidos entram na guerra ao lado dos aliados? Por três motivos, né? Primeiro, os alemães, segundo os ingleses, né? Os alemães estavam tentando convencer os mexicanos a lutar ao lado deles na guerra. O México ali na América, né? Continente americano, ali pertinho faz fronteira com os Estados Unidos. Os franceses falaram para os mexicanos o seguinte: a gente vai devolver a vocês a região do Texas, né? Do Arizona e do Novo México. Eram regiões que estavam sob a posse dos Estados Unidos. Os Estados Unidos haviam conquistado esse território mexicano no século XIX. Aí os alemães prometiam devolver esse território aos mexicanos se os mexicanos lutassem ao lado deles na guerra, certo? Os Estados Unidos conseguiram descobrir esse plano, né? Porque um telegrama alemão foi interceptado pela Inglaterra, né? O telegrama Zimmermann, que revelava os planos alemães. O segundo motivo é que os Estados Unidos não queriam que aqui os ingleses e os franceses fossem derrotados pelos alemães, porque os ingleses e os franceses eram os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. E além do mais, esses dois países deviam bilhões de dólares aos Estados Unidos. Mas por fim, né, o principal motivo dos Estados Unidos entrar na guerra ao lado dos aliados foi que os submarinos alemães haviam atacado os navios mercantes norte-americanos, né, inclusive matando cidadãos estadunidenses. Aí os Estados Unidos entram na guerra ao lado dos aliados em abril de 1917, dando um novo fôlego aí para os países que estavam tentando defender suas fronteiras para combater, daria um novo fôlego aos aliados, além da sua capacidade industrial formidável. Então os alemães ficaram realmente em mais lençóis, a balança ficou desequilibrada agora para o lado dos aliados contra os Estados Unidos na guerra. Mas, no entanto, os alemães deram uma sorte, né? Sorte não, aconteceu uma coisa que lhes favoreceu, que foi a saída da Rússia da guerra em 1917 também, mais precisamente em novembro de 1917. Eu havia dito que a Rússia, ela tinha vários problemas sociais e tudo. Então, em outubro de 1917, a Rússia passa por uma revolução, chamada Revolução Bolchevique, Revolução Comunista, né? E a Rússia, eles matam o imperador Nicolau II e começam um novo regime comunista, liderado por Stalin e tal. E esses caras vão tirar a Rússia da guerra em novembro de 1917. Vão assinar um armistício com a Alemanha, vão perder alguns territórios aqui e tal, e vão sair da guerra. Então a parte oriental aqui dá uma aliviada para a Alemanha, para a França, né? Para a Alemanha, isso mesmo, para a Alemanha. Com a saída da Rússia aqui, os alemães conseguem concentrar maiores forças aqui na parte ocidental, combatendo agora também os Estados Unidos, certo? Também os Estados Unidos e tal. Bom, depois de tantos anos de confronto, começou a aparecer dentro do próprio exército alemão, né, soldados que começavam a questionar a autoridade dos comandantes, começavam a provocar motins, deserções e tal. Ou seja,
o ímpeto de guerra, aquele ímpeto de guerra inicial alemão estava caindo, né? Conforme a guerra se estendia, muita gente morria e vitórias práticas pouco significativas frente ao número de mortos e tal. E aí os aliados começaram, com a ajuda dos Estados Unidos, começaram a obter cada vez vitórias mais significativas aqui na frente ocidental da batalha, certo? Até que em 1918, né, a guerra voltou a ser uma guerra de movimento, a guerra começou a ganhar uma nova dinamicidade. Os aliados começaram a obter vitórias significativas sobre os impérios centrais, né, até que a Bulgária, cadê a Bulgária? Vou botar ela aqui, ó. Até que a Bulgária, né, tá aqui, ela capitulou em 23 de setembro de 1918. Aí em 30 de outubro, né, um pouco mais de um mês depois, o Império Turco-Otomano também assina um armistício. Em novembro, o Império Austro-Húngaro também deixa a guerra, depois do desgaste e tal, e das derrotas sucessivas, né, e no final a Alemanha fica sozinha. E assim como aconteceu na Rússia, né, há uma revolução social dentro do Império Alemão. Eles derrubam o imperador Guilherme II, quer dizer, na verdade, Guilherme II, frente à mobilização popular, ele abdica do trono. O povo francês declara, o povo alemão declara a república, né? E no dia 11 de novembro, a República Alemã pede o fim da guerra, né? Então, em 11 de novembro de 1918, a guerra chega ao fim, tá? Depois de muitos confrontos, muita desgaste e tal. Vamos ver algumas imagens aqui. E só para reforçar algumas coisas. Quando eu falei que a Itália entrou na guerra ao lado dos aliados, porque ela tinha interesse em alguns territórios que pertenciam ao Império Austro-Húngaro, esse território está de vermelho aqui, ó, tá? Na verdade, esses territórios aqui, ó, Trento e Trieste, né? Que depois da guerra realmente os italianos conseguiram se apropriar dos territórios, apesar de que os italianos esperavam maiores vantagens com o fim da guerra, né? Mas eles acabaram se decepcionando bastante. Os aliados não cumpriram todas as promessas que haviam feito aos italianos, certo? A questão aqui das armas, ó. Aqui um navio de guerra da época, tá? Uma arma bem poderosa na época. Aqui um soldado, se não me engano, um soldado inglês com um cachorrinho. Ele está botando de papel ali nas costas do cachorro, que os cachorros eram usados como mensageiros na guerra. Tinha mensageiro homem, claro. Hitler, inclusive, chegou a trabalhar como mensageiro na Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler. Hitler que foi ferido ali na Bélgica, ali, naquele confronto ali no norte da Bélgica, se não me engano, em 1916, ficou 2 meses hospitalizados e tal, né? Hitler foi mensageiro de guerra. Os cachorrinhos também trabalhavam como mensageiros de guerra. Tinha pombo também, usavam pombos como mensageiros de guerra. Tá vendo a mensagem sendo colocada na coisa do cachorro? Aqui no Oriente Médio, com certeza, os turcos, né? Usando camelo e tal. No deserto não adianta você botar cavalo para percorrer deserto, né, gente? Tem que ser camelo. Aqui uma vala foi aberta onde está sendo jogados os cavalos, ó. Eu lembro em qual batalha, não sei se foi batalha do Marne ou se foi batalha do Somme. No único dia morreu 7.000 cavalos, né? Cavalo pra cacete. E sempre quando era possível recuperar um cavalo morto desse, recuperar entre aspas, né? Eu entregue os açougueiros separavam a carne do cavalo para servir a carne para os soldados. Mas nem sempre isso era possível, né? Aqui a gente está vendo vários cavalos, ó, sendo jogados nessa cova. Enfim, morria cavalo, morria cachorro, morria gente, morria de tudo. Aqui uma imagem, né? Na verdade era um panfleto de propaganda do exército, propaganda de guerra por parte dos Estados Unidos. O exército americano precisa de você para tentar convocar a população a se alistar para combater na guerra, né?
Uma guerra que devorava muitas vidas. Aqui outra coisa também utilizada na Primeira Guerra Mundial, o tal dos Zeppelins, o dirigível, né? Em 1916, se não me engano, os alemães, que usavam muito dessa arma aí, ó, lançaram um ataque terrível sobre Londres, matou mais de 500 pessoas e tal, né? Mostrando que a guerra agora não estava mais restrita só aos campos de batalha, só aos frontes, né? A população civil também poderia ser atacada e tal, dirigíveis. Só que era uma coisa muito perigosa, tal de dirigível, né? Isso aí era cheio de gás hélio, um gás altamente inflamável, pegava fogo e tal. Aqui um soldado aqui, ó, lamentando a morte de algum conhecido seu e tal. Cemitério terrível aqui, né? Aqui uma imagem de uma cidade destruída, mulheres, ó, refugiadas, né? Aqui um soldado morto perto de uma trincheira, morto há bastante tempo, ó, chega a estar... Aqui os tanques de guerra que começaram a ser usados a partir de 1916 pelos aliados, sobretudo pelos ingleses. Nesse caso aí é um modelo de tanque de guerra francês, é um tanque de guerra menor, mais ágil e tal, produzido, se não me engano, pela Renault, né? Aqui um cavalariano com máscara, tá vendo? Usando máscaras de gás, porque os alemães usaram o gás cloro e o gás mostarda, que cegava a galera, se fosse inspirado por ele levar à morte. Realmente o gás mostarda, na primeira vez que ele foi usado, matou aproximadamente 2.000 pessoas. É um troço terrível. Só que se o vento mudasse também, ficava ruim, né? Só que os alemães malandros, eles inventaram o gás e inventaram também a máscara, para se proteger do gás. E outra coisa curiosa também é que no começo da Primeira Guerra Mundial, a cavalaria era bastante importante, né? Toda vez que você queria fazer um movimento estratégico rápido, né, você usava a cavalaria. Mas como os alemães entrincheirados faziam uso de metralhadoras muito eficientes, então eles matavam muitos soldados e muitos cavalos. Então, conforme a guerra ia avançando, a cavalaria mostrou-se cada vez menos eficiente. Aqui, ó, mulheres trabalhando nas fábricas de munições. Aqui, deixa eu ver. Na Inglaterra, né, as mulheres que iam para as fábricas, porque os homens estavam no campo de batalha, né, gente? A vaga de trabalho nas fábricas passaram a ser ocupada pelas mulheres. Mulheres que trabalhavam na fábrica de munições eram chamadas de municinetes, né? Produzindo munições aqui, ó, para abastecer o exército. Aqui, ó, um soldado, tipo assim, a quantidade de gente que perdia braço, perna, perdia nariz, orelha, era uma coisa incrível. E foi na Primeira Guerra Mundial que começou-se avançou muito a questão da cirurgia facial, tá vendo? Aqui a reconstrução do rosto de um soldado, ó. O cara ficou bem feio, né? A quantidade de gente amputada era uma coisa sinistra também. Aqui, ó, soldados alemães dormindo, dando relaxado nas trincheiras, ó. Aqui os rifles, né, gente? O rifle que é usado, tá vendo? Aqui os caras ficavam só esperando o inimigo avançar. Se o inimigo avançar, eles ficavam só com a cabecinha de fora aqui, metendo bala nos caras. Era difícil avançar sobre as trincheiras, né? Aqui a galera, se não me engano, na Inglaterra, comemorando o fim da guerra, né? 11 de novembro de 1918, onde os países aliados saíram vitoriosos, dentre eles os ingleses. Aqui uma cidade em ruínas. A quantidade de destruição foi uma coisa assombrosa durante a Primeira Guerra Mundial. Aqui são soldados norte-americanos afrodescendentes, né? Os Estados Unidos é marcante nos Estados Unidos o racismo, né? Os Estados Unidos não colocavam soldados pretos, afrodescendentes, para combater lado a lado na frente de batalha, certo?
Eles ficavam mais no serviço braçal, carregando equipamento e tal. Mas eles, quando os Estados Unidos entrou na guerra ao lado dos aliados, no começo de 17, né, os ingleses queriam que os Estados Unidos, né, que as tropas norte-americanas, obedecessem ordens oficiais ingleses. Só que os Estados Unidos não aceitaram isso. Mas prepararam aí uma divisão de soldados afrodescendentes para serem comandados pelos oficiais ingleses, né? E esses soldados norte-americanos afrodescendentes, quando chegaram na frente de batalha, eles ficaram até surpresos com a boa acolhida que eles tiveram, com a forma como eles foram tratados, né? Porque eles eram bem discriminados pelos oficiais norte-americanos e eles ficaram bem felizes por serem bem tratados pelos oficiais lá, ingleses e franceses, certo? Aqui, ó, um canhão sendo disparado no momento exato em que a cápsula vai cair no chão. Isso aqui é tudo cápsula já usada. A quantidade de munição produzida na Primeira Guerra Mundial foi uma coisa assombrosa, né, gente? Aqui soldados entrincheirados também, ó, fazendo uso dos rifles. Aqui um soldado aqui no meio de um monte de cápsula vazia de bala de canhão, ó. Muita coisa mesmo, uma coisa sinistra. Aqui já no final da guerra, ó, quando aqui, ó, assinantes do Tratado do Armistício entre aliados e a Alemanha, sobretudo aqui participou aqui a Inglaterra, a França e os Estados Unidos desse armistício. 11 de novembro de 1918, um vagão de trem. Esse mesmo vagão de trem onde a Alemanha assinou sua rendição em 11 de novembro de 1918 vai ser usado por Hitler, né, na Segunda Guerra Mundial, para forçar os franceses a assinar o armistício da Segunda Guerra Mundial, uma história mais para frente aí, certo? Aqui uma imagenzinha aqui que estava lá no site do El País, Brasil El País. Aqui uma mão, né, gente, no campo de batalha, ó. Era comum os soldados caminhando pelas trincheiras aí, pelo campo de batalha, encontrar a perna, encontrar a cabeça, a mão de soldados mortos. Aqui, ó, um soldado francês e um alemão mortos, né, depois do confronto corpo a corpo. Soldados franceses deixando a trincheira para lançar sobre o ataque dos inimigos, ó. Nessa hora aí era quase como que partir pro suicídio, né, velho? Certamente do outro lado estavam os alemães esperando ele já, o rifle em punho e metralhadora cuspindo bala adoidado. Aqui também soldados ingleses também aqui na campanha de Galípoli, na Turquia. Aqui também soldados na trincheira, um já morto ali e tal. Logo no começo da guerra, os franceses achavam que era vergonhoso um soldado cavar um buraco para se esconder nele, né? Mas depois eles perceberam que isso era inevitável. Não era questão de se esconder, era questão de se defender, é uma questão estratégica. E o general Pétain, da França, foi o cara que percebeu que os soldados na frente de batalha, ali nas trincheiras, deveriam ser substituídos a cada pelo menos uma semana no sistema de rodízio. Então os soldados ficavam uma semana, né, nas trincheiras ali combatendo, na parte frontal no fronte, e depois eram substituídos pelos outros. Mas essa uma semana ali nas trincheiras era bem complicada. Uma barulheira danada de bomba, de tiro, uma semana sem tomar banho, escassez de água, escassez de comida. Se chovia, você ficava embaixo d'água. Normalmente essas trincheiras encharcavam d'água, viravam um lamaçal danado. Fazia frio, você estava ali. Era rato pra cacete que andava junto dos soldados. As pulgas dos ratos atacavam os soldados e tal. Doença era uma coisa muito comum, certo? Era uma vida bem difícil nos soldados nas trincheiras. Aqui os táxis parisienses levando os soldados para o combate em Marne. Quando os alemães avançavam rapidamente, os franceses faziam o que podiam para tentar resistir aos avanços franceses, inclusive usando táxis
da Renault para levar os soldados para frente de batalha. Aqui soldados usando máscara de gás cloro, gás mostarda, que matava muita gente. Os próprios alemães criaram os gases e também criaram as máscaras. Depois os soldados ingleses e franceses imitaram as máscaras dos alemães, né, para se proteger. Aqui as ambulâncias da época. A Cruz Vermelha era muito atuante na época. Cadê? Aqui o tanque de guerra Mark IV, que estreou no campo de batalha em 1916, a partir de uma criação inglesa, né? Os tanques de guerra foram muito importantes para romper aquele impasse na guerra de trincheiras. Os tanques de guerra abriam um caminho entre as metralhadoras alemãs e depois vinham os soldados garantindo a conquista do território e a cavalaria também, certo? Aqui um combate teve eu esqueci o nome da batalha, procurando aqui, não acho de jeito nenhum. Jutlândia, se não me engano. Foi um combate marítimo envolvendo alemães e ingleses. Combate que durou aqui alguns dias. Foram muitos navios afundados e tal. A maior batalha naval da história, ali no Mar do Norte. Aqui o mapinha que nós já vimos. Alguns aviões também que foram usados na Primeira Guerra Mundial. Deixa eu ver se acha aqui, aqui não tem não. Mas o primeiro bombardeio aéreo na Primeira Guerra Mundial aconteceu em 21 de dezembro, né? O avião que havia sido criado, se não me engano, não lembro exatamente a data, 1911, 1912, sei lá. Era uma invenção bem recente, né? Mas que no decorrer da guerra os aviões foram cada vez ficando mais modernos, mais ágeis, mais rápidos, capacidade maior de fogo e tal. Aqui um avião francês, né? O Spad S-13, um avião de caça biplano desenvolvido pela Sociedade Aviação, né? Que francês aqui, não estou ligado, Spad. Potente motor, atingia a média de 185 km por hora, certo? Mudou também a face da guerra. Você poderia atacar as trincheiras inimigas a partir do alto agora e tudo. Aqui também um outro avião, Avro 504. Esse aqui é britânico. Cadê? Não tem nenhuma especificação técnica dele aqui, mas foi usado pela primeira vez em 1913. Aqui, tem uma questão muito louca aqui. Deixa eu ver se algumas armas aqui, Aqui uma imagem que eu tirei tem um documentáriozinho sobre a Primeira Guerra Mundial que está no YouTube, da National Geographic. Né? Se não me engano, foi esse transatlântico aí que os submarinos alemães afundaram e precipitaram a entrada dos Estados Unidos na guerra ao lado dos aliados, em 1917. Cadê? Deixa eu ver se eu acho mais alguma imagem interessante aqui, Tropas austro-húngaras no Tirol, escalando a montanha ali para chegar ao campo de batalha. Tem muitas imagens aqui, Aqui um hospital militar de emergência. Certamente em 1918, essa foto aí, certamente já tem muitos soldados acometidos pela tal gripe espanhola, que foi outra coisa que ceifou muita vida na Primeira Guerra Mundial, tá? Cadê? Aqui o presidente Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos na época, anunciando que os Estados Unidos vai entrar na guerra em 1917. Do anúncio às vezes quem foi, é bagaça. Aqui outros aviões, sem dúvida o mais mítico, lendário Camel, sem dúvida o mais mítico caça britânico, Spowit Camel, entrou em ação pela primeira vez em julho de 1917. Rapidamente gracejou a fama de ser um dos melhores caças de toda a guerra, só tendo rival em
Maniabilidade, quadro de inglês. Ó, 1.294 vitórias, 182 km por hora. Cadê esse aqui? Não tá especificando. 4 soldados aqui. É um soldado carregando a metralhadora, um mirando e atirando, um de olho na retaguarda, né, para ver se não está vendo nenhum inimigo por trás ou pelos lados, e um de reserva, caso dos 4 morresse, o outro assumia, tá? Ou seja, para operar uma única metralhadora precisava de pelo menos 4 homens. E os alemães tinham ótimas metralhadoras. Cuspia em média aí 500 tiros por minuto. Ou seja, um bagulho bem doido mesmo. Um avião, ó, o eficiente bombardeio britânico da Primeira Guerra Mundial. Aqui, ó. Na Primeira Guerra Mundial era comum as bombas serem lançadas com a mão a partir dos aviões, ó. Império Alemão sobrevoando. Aqui, ó, as pirâmides do Egito lá, né? Guerra no Oriente Médio, guerra na África, teve guerra em tudo quanto é canto. Aqui um submarino alemão, ó, no momento exato em que ele torpedeia uma embarcação mercante. Tá vendo que doideira, velho? Aqui uma vista mais clara do aviador jogando a bomba com as próprias mãos. É isso aí, eu vou parar o vídeo aqui, já chegou já aos 40 minutos. Aqui os soldados búlgaros. Eles estão mirando pau tal. Bom, vou parar por aqui. Qualquer sugestão pode deixar no comentário aí. E aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que eu vou depois, se Deus quiser, vou ver se consigo gravar um vídeo só sobre isso. Uma coisa muito bizarra que aconteceu também na Primeira Guerra Mundial, que foi o primeiro genocídio da história, o primeiro genocídio do século XXI. Ou século XX. Que foi o genocídio sobre os armênios, provocado lá pelos turcos. Uma história muito, muito sinistra. Está aqui uma família de armênios sendo expulsa, ó, da Turquia. Uma coisa também muito sinistra, depois eu falo sobre isso aí. Bom, isso aí, valeu e até a próxima, se Deus quiser.